Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7 de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 22 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar, sobre já a reta final do livro de Josué. Isso mesmo, estamos no último dia, os últimos capítulos, e amanhã nós iniciaremos o livro de Juízes. Então você já sabe que Josué aqui estava avançado em idade e Deus deu a ele o comando de se apressar e dividir as terras. É isso mesmo. Ele fez toda a divisão das terras, falamos sobre isso ontem, e agora ele vai abençoar e mandar para casa as 2,5 tribos, os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo de Manassés. Guerreiros que assumiram a responsabilidade de estar com os seus irmãos até quando ele estivesse na posse das suas terras. Eles já tinham conquistado aquelas terras lá da Transjordânia, antes de passar o Jordão. Eles ficaram com aquele trecho lá e se comprometeram ainda com Moisés, né? Moisés estava na liderança, ainda era vivo. Eles se comprometeram com Moisés, com todo o povo, né? Na frente dos anciões, diante de Deus, que eles estariam. Sim, deixaria suas esposas, suas crianças, os seus idosos lá na terra, e os guerreiros iriam pelejar pela conquista da terra das demais tribos. E então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhe disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, o servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo que eu vos ordenei. Sabe quando foi que eles receberam, essa incumbência e fizeram voto e honraram com esse voto? Está lá em Números 32, do 20 ao 32. E lá no capítulo 1 de Josué, ele fala sobre essa responsabilidade, que os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés assumiu. E aí ele fala: tende cuidado, porém, de guardar com diligência os mandamentos da lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenei, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, guardei os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Imagine a alegria desses guerreiros, não é? Ora, Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu a Josué entre os seus irmãos, daquém do rio Jordão para o ocidente. E Josué os despediu para as suas tendas e os abençoou. E lhe disse: voltai para vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, ouro, bronze, ferro, muitíssima roupa. Reparti com os irmãos os despojos dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se reuniram aos filhos de Israel em Siló, que estava na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. E aí, nós vamos ver um episódio, que faltou um pouco de comunicação entre o povo. Olha só, vindo eles para o limite, pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel, lá do outro lado, ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar de frente à terra de Canaã,
nos limites pegados do Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló e saíram a peleja contra eles. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviou aos filhos de Israel para a terra de Gileade Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele de cada casa paterna, um príncipe de toda a tribo de Israel, e cada um era a cabeça da sua casa e dos seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, falaram dizendo: assim toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor e edificando vós um altar para se rebelar contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade em Peor? Isso está falando daquele episódio, né, da imoralidade sexual cometida com os moabitas, né? Então eles estão fazendo menção disso, de que até hoje não estamos ainda purificados, porque houve a praga na congregação do Senhor. Isso está registrado em Números 25. Para que hoje abandoneis vós o Senhor. Se hoje vós rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra de possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai a possessão entre nós. Não vos rebeleis contra o Senhor, e não vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar fora do altar do Senhor nosso Deus? Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio a ira do Senhor sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e disseram à cabeça dos grupos dos milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ele o sabe, Israel mesmo saberá, se hoje, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preservareis. Se edificamos um altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele ofertarmos e fazermos oferta pacífica ao Senhor mesmo, de nós o desmande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã os vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Ó filhos de Rubens, filhos de Gade, não tendes partes com o Senhor. E assim bem poderiam os nossos filhos se apartar do temor ao Senhor. Pelo que dissemos, prepararemos e edifiquemos um altar, não para holocausto e nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja testemunho, que possamos servir ao Senhor diante dele, com nossos holocaustos, nossos sacrifícios, as nossas ofertas pacíficas, e para que os nossos filhos e os vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos: não tendes parte com o Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo de altar do Senhor que fizeram os nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir ao Senhor.
edificando um altar para holocausto e oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes da congregação e o cabeça do grupo dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, as palavras que disseram os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eliezer, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben, os filhos de Gade, voltaram à terra de Gileade e à terra de Canaã aos filhos de Israel e deram-lhe conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendizeram a Deus e não falaram mais em subir para pelejar contra os seus irmãos. Ufa, né? Agora Josué vai exortar o povo a observar a lei do Senhor. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel e a todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciões, aos seus cabeças, aos seus juízes, aos seus oficiais, e disse-lhe: já sou velho, entrando em dias, e vós tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas as nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntando-se todas as nações que tenho eliminado, uma e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença. E vós possuíres a terra como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprir o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparte, nem para a direita e nem para a esquerda, porque não vos mistureis com as nações que restaram entre vós. Não façais menção de outros deuses, nem por eles façais jurar, e nem sirvais, nem os adorareis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, porque a vós outros ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000. E, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobrevieram, nenhuma delas falhou. Olha só. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou e fordes e servirdes outros deuses e o adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós e logo perecereis na boa terra que vos dou. E aí Josué vai se despedir do povo. É isso mesmo. Nós estamos falando do último capítulo, né? Onde nós vamos ter a morte de Josué.
e ele vai dizer: depois reuniu Josué a todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e todas as cabeças dos seus juízes, todos os oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente os vossos pais, Tera, quem era Tera? Pai de Abraão. E Naor, que habitava da além do Eufrates, serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e fiz percorrer toda a terra de Canaã. E também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Ele está fazendo uma retrospectiva da história. Ele está relatando aqui Gênesis 11, 27, Gênesis 12, Gênesis 21. Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Sequir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Estamos falando de Gênesis 25, Gênesis 36, Gênesis 46, que conta a história de Jacó e seus filhos. E aí, tirando os vossos pais do Egito, vieste ao mar, o Egito perseguiu vossos pais, e aí ele vai contar toda a história, não é? Do livramento. E aí no 13 ele fala: dei-vos a terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes, e habitais nela, comei das vinhas e dos olivais que não plantaste. Isso era uma promessa que estava declarado lá em Deuteronômio 6, do 10 e do 11. E aí agora, pois, ele vai convocar o povo a renovar a aliança com Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais. Se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que declaração maravilhosa, não é? Este é um dos versículos, talvez um dos mais conhecidos do livro de Josué, aonde, né, em frente ao povo, esse grande líder, né, que já está próximo da sua morte, diz ao povo: eu não sei o que vocês vão decidir, mas eu e a minha casa, ou seja, eu declaro sobre a minha descendência, nós serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, que fez grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, entre todos os povos pelo meio do qual passamos, né? Eles vão relembrar alguns fatos, né, de que o Senhor expulsou diante deles, né, muitos povos. Então ele vai relembrar aqui. Então disse o povo a Josué: não, não, antes serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao vosso Deus, ao Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Né? E aí Josué vai pegar uma pedra, né? Uma pedra grande, está lá no versículo 26, e ele vai erigir, né? Ele vai colocar ali debaixo do carvalho que estava no lugar santo do Senhor. Né? E esta pedra será testemunha, ele diz no 27, pois ouviu todas as palavras que o Senhor vos tenho dito, portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus.
Então Josué se despediu do povo e cada um foi para a sua herança. E depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram ele na própria terra dele, né, na própria herança dele, em Quimatissera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. E serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciões, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram lá do Egito, enterraram em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que veio a ser herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, né, o sacerdote, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, o qual lhe fora dado na região montanhosa de Efraim. E amanhã nós iniciaremos Juízes. E adivinha? Amanhã temos mapa para nos lembrar, né, e nos trazer o panorama de como é o livro de Juízes. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Nós rendemos aos Teus pés e pedimos que o Senhor esteja conosco em todos os nossos dias, guiando os nossos passos. E tudo o que fizermos seja para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe